Olá, internauta do Bocão News, boa tarde, está no ar o programa Fato e Opinião desta semana. Como sempre, vamos fazer aqui um resumo do que vai acontecer essa semana na nossa política brasileira e aqui do Estado. E também temos aqui no estúdio um entrevistado. Como sempre também, o editor-chefe do Bocão News, Luiz Fernando Lima, está aqui hoje para trazer algumas informações de bastidores. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, internauta. Boa tarde, deputado Cacá Leão. Boa tarde, Juliana. Vamos em frente. E Cacá Leão, então, deputado federal, está aqui no nosso estúdio e a gente vai conversar sobre a votação que acontece essa semana na Câmara dos Deputados. Acompanhe aí na tela para você ver o resumo da semana no site Bocão News. Como eu falei, então, nessa semana haverá a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e dessa vez ele pode responder por organização criminosa e obstrução à justiça, né? E aí vai tomar conta dos debates na Câmara dos Deputados e também nos corredores do Palácio do Planalto. O parecer do deputado Bonifácio de Andrada, que é contra a admissibilidade da denúncia contra Temer e contra também os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 39 votos a 26 na semana passada. A votação, então, em plenário está prevista para quarta-feira, depois de amanhã, e a sessão deve começar às 9 horas. A expectativa aí agora é se terá quórum. Como é que está aí, Luiz, de informações? Juliana, o Cacá está aqui, ele vai falar para a gente, ele que participa do PP, que é do PP, que participa do chamado Centrão na Câmara dos Deputados e que tem aí o compromisso e o desafio enorme de fazer o orçamento, de ser o relator do orçamento de 2018. Então, isso é bastante importante, mas vamos falar um pouco antes sobre a questão de Temer. O que o presidente podia fazer do ponto de vista de adocicar os deputados indecisos, ele já fez. Liberação de emendas, acesso a ministérios, refis. A pergunta que fica é, será o suficiente para conseguir levar os 342 deputados a darem presença? Porque o que se diz, como na primeira denúncia, é que nenhum dos lados terá 342 votos. Né? A questão é, ele vai conseguir ter o quórum lá? Em primeiro lugar, boa tarde, Luiz, boa tarde, Juliana, boa tarde aos espectadores do Bocão News, né? Desse programa Fato e Opinião. É uma honra, um prazer muito grande estar podendo participar aqui com vocês através das redes sociais. Ela que hoje é um mecanismo que faz com que a gente se aproxime ainda mais do eleitor. No passado, as pessoas ouviam falar de política, muitas vezes até pela Voz do Brasil apenas, ou de procurar saber o que o seu deputado, muitas vezes, muita gente inclusive não sabia nem o que no deputado que tinha votado, que acabava esquecendo, porque não tinha como acompanhar. E hoje, através das redes sociais, a gente tem praticamente uma convivência diária, uma discussão dos processos, dos projetos e das votações que estão acontecendo automaticamente em Brasília. E a gente vive, né, Luiz, um momento realmente difícil da política, um momento de perda realmente de credibilidade da classe política, de dificuldade de diálogo com a sociedade como um todo. E eu acho que essa é a hora, esse é o momento da gente fazer essa virada. Eu acho que esse próximo pleito, esse próximo mandato, as eleições de 2018 será o processo onde a gente vai conseguir separar o joio do trigo, a gente vai conseguir realmente referendar quem está na política por vocação, quem faz política por amar ao próximo, por gostar de cuidar de gente, por gostar de melhorar a vida das pessoas, de quem está na política para se completar, de quem está na política simplesmente por estar na política, por fazer daquilo ali um trampolim para ter qualquer tipo de benefício. A gente está vendo aí o Brasil sendo passado a limpo através da Operação Lava Jato. Muita gente desacreditava, dizia que a Lava Jato não ia caminhar, que em determinado momento ela ia sofrer um desgaste, que ela ia parar, e a gente está vendo aí ela avançar, ela continuar e ela caminhar e realmente fazendo a limpeza que se é necessária, que se já se fazia necessária de algum tempo na nossa política. E a gente vê ao mesmo tempo a questão da denúncia, né, que sofre o presidente Michel Temer. Eu sempre fiz questão de pontuar e sempre fiz questão de dizer que a política, em determinados momentos, ela tem atrapalhado muito o crescimento econômico do Brasil.
A gente sempre precisou separar uma coisa da outra coisa, inclusive no primeiro momento, no momento da primeira denúncia, isso foi uma das coisas que me fez, além da posição majoritária do meu partido, que naquele momento fechou questão de manter a condição do presidente, que se acabasse, se esperasse o final do seu mandato para que ele fosse responder na justiça o crime ou qualquer outro tipo de condição que ele venha a ter cometido. Rejeitar a denúncia nesse momento não quer dizer que ninguém esteja inocentando o presidente da República. Está dizendo que apenas ela fica parada ao fim do seu mandato, em 31 de dezembro de 2018, a partir de 1º de janeiro de 2019, ele irá responder, aí sim na justiça comum, porque ele perde qualquer prerrogativa de foro, pelo o que foi cometido ou pelo que está sendo dito aí na questão contra ele. De lá para cá, muita coisa avançou, a gente viu aí a questão da delação premiada da JBS, você viu a reviravolta, vocês viram muitas coisas, inclusive, acabaram sendo desmentidas no que foi, tanto que eles perderam o benefício, acabaram sendo presos. Então, a gente vê aí realmente um esgarçamento dessa discussão, um esgarçamento dessa relação, mas também há uma dificuldade muito grande de diálogo entre o parlamento e o Palácio do Planalto. Eu acho que o presidente Michel Temer, a figura pessoal dele, ele sempre foi, desde que ele assumiu o governo, em abril do ano passado, ele sempre foi um presidente aberto ao diálogo, completamente diferente, inclusive, do que acontecia quando o governo era da presidente Dilma. A presidente Dilma acabou se distanciando do parlamento, acabou se distanciando da política, e isso fez com que acabasse acontecendo o que aconteceu com ela. Ele sempre se utilizou de uma postura completamente diferente. O Palácio sempre foi aberto, chamava os deputados, os senadores, os políticos como um todo, sempre para participar das reuniões, das discussões, e foi isso que fez com que ele, mesmo com a pouca aprovação popular que ele tem, que ele conseguisse se manter no cargo. Mas, como eu disse, muita coisa passou nesse momento. Ele perdeu um pouco dessa condição, porque eu acho que prometeu demais, acabou se desgastando também muito nesse processo. A política como um todo, eu acho que a gente vive da palavra, a gente vive do que a gente combina, do que a gente faz, e a gente precisa executar. E o momento econômico que o país vive não é um momento onde você tem condição de andar de torneira aberta, dando isso ou aquilo, a obra, o benefício, a melhoria na questão da saúde, a pedido diretamente do parlamentar. Eu acho que tem que ter um planejamento e tem que ser feito. Então, isso fez com que essa relação se distanciasse um pouco, que eu acho que é uma das coisas que vai acabar afetando nessa questão da votação da segunda denúncia. Eu tenho certeza que o número de votos será menor. O presidente, se eu não me engano, na outra votação teve 263 votos contra a denúncia e 227 a favor da denúncia. Eu acho que esse número agora ele pode se inverter, mas precisa de 342 votos para se afastar. Só que quando você tira esses números, esses 20 ou 30 deputados foram os responsáveis pelo quórum que se deu na votação da denúncia anterior. Então, quando você tira esse número, realmente se cria uma dificuldade de você iniciar os trabalhos, de você ter 342 deputados presentes para se abrir a ordem do dia e se iniciar a votação do processo. Então, essa será uma outra dificuldade que o governo vai ter nessa próxima votação, que a priori está marcado para quarta-feira, mas com os acontecimentos, com os caminhos que a gente está vendo, eu acredito que ela pode ser que não aconteça na quarta, que fique para quinta ou fique para a próxima semana, para terça-feira, pela dificuldade de presença dos 342 deputados. Seu voto, então, dessa vez, vai ser o contrário do que foi na primeira vez? Não, eu sempre disse que, na outra vez, eu votei conforme a orientação do meu partido. O meu partido fechou questão contra a denúncia e é muito difícil quando você está num processo, ainda mais num processo como esse, como está dividido, você contrariar a posição do seu partido, porque você deixa de conseguir caminhar dentro de Brasília, você tem dificuldade para andar dentro do Congresso Nacional.
num primeiro momento, na votação do impeachment, nós contrariamos a decisão do nosso partido. Os 4 deputados federais do PP da Bahia, 2 votaram não e 2 se abstiveram, fui eu e o deputado Mário Grumonte, mas sabendo que o nosso voto ali, naquele momento, beneficiava a presidente Dilma. Nós sabíamos o que é que nós estávamos fazendo, mas para fugir de uma punição do partido. E vimos a dificuldade de se caminhar que a gente encontrou ao longo do ano passado como um todo. Dificuldade de espaço, de relatorias de processo, de projetos, dificuldade de se ter realmente articulação dentro do Congresso Nacional. Então, chegando ao final do ano, chegando a essa condição, fica muito difícil você ir de encontro à decisão do seu partido. Então, eu vou dar seguimento ao meu pensamento, ao meu projeto, a minha fala da outra vez, e vou votar conforme a orientação do meu partido. Eu espero que dessa vez a gente consiga fazer um debate maior dentro da bancada, que a gente discuta melhor esse processo dentro da bancada, que eu sei que vai acontecer. Nós vamos ter, inclusive, uma reunião amanhã dentro da bancada. Eu vou falar do meu posicionamento, falar do meu pensamento, mas acho que a partir dali, quando a gente sair das portas e da reunião, a gente tem que caminhar e seguir a orientação do meu partido. Não sei, de repente, se o meu partido mudar de opinião, pode ser que eu vote e caminhe diferente, mas acho difícil com que isso aconteça. O senador Otto Alencar, do PSD, ele tem dito que o governo Temer ele tem feito uma série de malvadezas com a Bahia a pedido do DEM, do PSDB, sobretudo do DEM, através do prefeito ACM Neto, na sua interlocução com o governo federal. É um governo que, portanto, na avaliação deste líder político do mesmo agrupamento do qual você faz parte aqui no Estado, diz que tem prejudicado a Bahia. Você, como deputado baiano, se sente no dever de levar isso para a sua reunião de bancada nacional do PP? Olha, a gente discute isso diretamente. Eu respeito muito a posição do senador Otto Alencar, inclusive estávamos juntos agora, participando de um congresso do meu partido, o Partido Progressista, que ele foi lá prestigiar, uma festa muito grande. Colocamos quase 1000 pessoas aí na sede da UPB, dos 4 cantos do estado da Bahia, para discutir a nossa política. Mas eu, Luiz e Juliana, eu procuro nesse tipo de situação e nesse tipo de condição separar o processo legal que se tem na obtenção, seja de um empréstimo, seja na vinda de um recurso, da questão da política. Toda vez que a gente junta uma coisa com a outra, é claro que sempre acaba atrapalhando. Se você tem pouco recurso, porque a gente vive um momento de vacas magras e de escassez de dinheiro. Você vai pesar para um lado ou para o outro, você sempre vai acabar pesando para o lado do seu aliado. Isso é normal. Então, toda vez que a Bahia partir para essa discussão, toda vez que a Bahia for nesse caminho, ela vai acabar sendo prejudicada. Eu procuro fazer diferente nas minhas andanças, procuro fazer diferente nos diálogos e no processo que eu caminho e na forma como eu conduzo o meu mandato lá em Brasília. Eu, diretamente, o secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Las Boas, temos ido no Ministério da Saúde, temos conseguido liberar recurso aqui para o Estado, liberamos recurso para a Bahia Farma, liberamos recurso para os hospitais regionais, para ampliação do HO, do Hospital do Oeste da Bahia. Estou lutando lá por recurso do governo federal para a construção do hospital da Bacia do Rio Corrente. Então, nesse ponto, eu não posso dizer que o governo federal está fazendo retaliação a nenhum tipo de processo, como na questão também das obras hídricas. Na semana passada, o vice-governador, junto do secretário Cássio Peixoto, tiveram com o ministro Helder Barbalho, foram pedir a questão da liberação dos recursos. A gente tem outras coisas que realmente são e que tem encontrado dificuldade. Por exemplo, na questão dos repasses do metrô, eu acho que tem uma dificuldade de diálogo, sim, entre o governo federal e o governo da Bahia, como também naquela questão do empréstimo dos 600 milhões de reais, que realmente é uma coisa que ficou meio no vácuo, porque foi assinado, foi referendado, foi publicado no Diário Oficial e até agora o dinheiro não chegou.
Mas eu acho que se ao invés da gente ficar nessa luta, ao invés da gente ficar nessa briga, se a gente se juntar, todo mundo, os 39 deputados federais, os 3 senadores, o governador, o prefeito da capital, e fizer um esforço em conjunto, eu tenho certeza absoluta que o governo federal não vai conseguir se não liberar esse recurso. Então, eu acho que eu prefiro fazer e eu prefiro pautar desta forma, pautar nesse caminho, nesse entendimento. Eu acho que o diálogo ele acaba superando qualquer tipo de problema, até porque ninguém vai querer ficar com um carimbo nas costas de dizer que não liberou o recurso para a Bahia ou perseguição política de A, de B ou de C. Eu acho que isso já passou, acho que esse tempo já acabou, o tempo do coronelismo já acabou, o tempo do chicote já acabou, e a gente acaba vencendo e consegue sempre vencendo e acaba sempre levando as coisas no diálogo, na boa forma, no bom tratamento, e é assim que eu tenho procurado fazer, e graças a Deus tenho conseguido resolver pelo menos todos os pleitos que a mim são levados, seja do governo do estado, ou seja dos meus municípios, aos ministérios, aos órgãos do governo federal. Acho que a Bahia tem uma presença muito forte dentro do governo, a gente tem grandes quadros colocados no governo federal. Eu costumo dizer, inclusive, isso, a gente tem hoje um baiano que é o presidente do INCRA, que faz um grande trabalho no governo federal. A gente tem um baiano que é o superintendente da SUDENE, que faz um grande trabalho também no governo federal. E a gente tem um baiano também no FNDE, que faz um grande trabalho no governo federal, que é o Silvio Pinheiro. Então, são cargos de segundo escalão, mas que procuram ajudar e que muitas vezes são levados para a questão da disputa política, quando eu acho que isso é o que menos importa. Eu sou da base do governo, sou aliado, filho do vice-governador e jamais tive as portas fechadas em nenhum desses 3 órgãos. Interessante, você falou 3 nomes de baianos ocupando o segundo escalão e fazendo um bom trabalho, mas tem um baiano ocupando o primeiro escalão que tem sido bastante contestado, que é Antônio Embaçaí, na Secretaria de Governo. Qual a sua avaliação na articulação política, na interlocução com os deputados, ele que é um deputado federal? Olha, eu tenho uma relação pessoal muito boa com o deputado ministro Antônio Embaçaí. Particularmente gosto dele, acho que ele é um dos grandes quadros, foi governador da Bahia, foi prefeito de Salvador, foi presidente da Assembleia, é um cara que conseguiu transitar. Mas lá, como ministro da articulação política do governo, realmente ele teve dificuldade. Dificuldade, primeiro, pelo fato do seu partido, do PSDB, ser um partido dividido. Então, quando você não consegue resolver os problemas dentro de casa, você, para resolver os problemas de fora de casa, você já acaba criando e acaba tendo muita dificuldade. Isso foi uma das coisas que atrapalharam muito a gestão do ministro Embaçaí. Mas eu acho que esse é o grande problema que ele enfrenta nesse processo todo. A divisão ficou comprovado na votação da primeira denúncia, onde ficou empatado praticamente, metade votou contra, metade votou a favor, e ele não conseguiu essa unidade do seu partido, e muito menos fazer com que o seu partido dialogasse dentro do processo. Então isso acabou criando uma animosidade contra a sua pessoa, mas ele é uma pessoa gentil, é um homem educado, é um homem acordado, e que tem buscado fazer a sua parte. Não teve o desempenho que esses 3 quadros, por exemplo, eu citei, estão tendo no governo federal. Mas é um homem do bem, um homem educado, deputado federal, e eu particularmente, na relação pessoal, gosto muito do ministro Antônio Embaçaí. Tem internauta participando aqui, Beth Cine dando um oi, Davi Santana, que é de Laura de Freitas, também parabenizando pela participação, mas também tem internauta criticando, né? Vou até ler a mensagem aqui de Elimeire Nascimento. Ela fala: chega a dar nojo de ver alguém defendendo aquele presidente, um elemento chamado Temer na eleição. Vamos, outras coisas. Não está defendendo ninguém aqui, não. Eu não fiz a defesa de ninguém, até porque eu acho que eu faço a minha defesa, eu me defendo. Pegando um gancho aqui no que a internauta está falando, no que nos assiste aí pelas redes sociais, Cacá, deixar para que ele seja julgado depois do final do mandato não é um preço alto que se paga na sociedade? Olha, eu acho que para ele, inclusive, é muito pior. Para ele é muito pior. Porque ele vai ser julgado, no bom português, ele vai cair na mão de Sérgio Moro.
Ele vai cair na mão de Sérgio Moro, ele vai ser levado, porque a partir, isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que o Congresso já começou a discutir, o Senado já votou e a Câmara daqui a pouco vai ter que votar também e fazer essa discussão, que é a questão do fim da imunidade e o fim do foro privilegiado. Essa é uma discussão, não entra essa é uma discussão que já vai ter que ser feita, porque as prerrogativas do presidente elas são constitucionais, que é a questão de ele não poder responder o processo, dele não poder... Mas a partir do momento que ele perde essa condição, ele volta para a justiça comum, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o ex-presidente Lula. Ele está respondendo na justiça comum, e tanto que os seus processos têm andado com uma velocidade muito maior do que o dos outros que estão lá no Senado ou na Câmara dos Deputados, que ainda são presos. Então, ninguém está fazendo a defesa de ninguém, até porque eu faço a minha defesa. Eu sei aonde eu ando, eu sei aonde eu piso, eu sei o que é que eu faço da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Eu disse aqui na minha fala que se o presidente for culpado, que eu também não sou Deus para saber de nada, e muito menos juiz para dizer que ele é culpado ou inocente, que ele pague só pelos seus processos. Eu não tenho um bandido de estimação, não. Não tenho nenhum tipo de, seja ele vermelho, azul, amarelo, cor de abóbora, cor de rosa, de qualquer cor. Se o cidadão cometeu um crime, ele tem que pagar pelo seu crime. Não é porque ele é do meu partido que ele é melhor do que o do seu. Eu acho que todo mundo, até o pior dos seres humanos, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Mas uma coisa não pode atropelar a outra. Se o crime for cometido, se o devaneio foi feito, se há erro e se há questão, que ele pague pelo seu processo, que seja condenado, que vá para a cadeia, ou que ande de tornozeleira eletrônica. A justiça, eu acho que quem define essa questão é a justiça. Não é prerrogativa do meu mandato de parlamentar. Foi eleito para ser deputado federal, não juiz. Então, tanto que é uma das coisas, inclusive, que eu acabo discutindo lá a questão das CPIs. Que eu acho que você acaba se criando algumas CPIs, você acaba se criando algumas discussões que acabam, no final das contas, levando a fatos e as coisas, como a gente está vendo aí. Tem muita gente que está respondendo a processo de Lava Jato, a processo de inquérito, por participação que fez na CPI, quando eu acho que esse papel, o papel do Ministério Público, que faz o seu trabalho muito bem feito, é o trabalho do juizado, que faz o seu trabalho bem feito, que tem legitimidade para isso. Então, eu procuro afastar a discussão do meu mandato desse processo. Mas eu não tenho amor, eu tenho pela minha família, pelos meus amigos, por mim mesmo, pelo meu mandato. Por esse sim, pelo meu mandato, pelas minhas atitudes e pelo meu dia a dia, eu coloco a mão no fogo. Agora, demais, ninguém. Certo. Apesar disso, na primeira denúncia, o senhor justificou seu voto falando que seria pela estabilidade econômica. O senhor é relator da proposta orçamentária de 2018, mas a proposta tem um déficit, né, de 159 bilhões. Não, aumentou o déficit para 159 milhões. De Pronto, 129 que é de 129 para 130 bilhões. Pronto. Onde está essa estabilidade econômica? Olha, a gente tem que parar com essa questão. Isso é um outro ponto interessante que se tem. A gente tem hoje um orçamento vigente, que é o orçamento que foi votado no ano passado, em 2017, que em determinado momento ele chegou a ter 40% de contingenciamento. 40% de contingenciamento. Ou seja, a mesma coisa que o cidadão, a dona de casa, se preparou para ter R$100 para gastar naquele mês e acabou só tendo 60. Então, sumiu 40, ela teve que escolher o que é que ela ia pagar e ia ter que fazer essa discussão e esse movimento. Qual é o nosso objetivo para 2018? A primeira coisa é fazer um orçamento real. Fazer um orçamento executável. Um orçamento que seja baseado, inclusive, no desempenho. Não dá para a gente começar uma nova obra tendo uma obra parada e abandonada e o desperdício do dinheiro público lá sendo jogado e sendo colocado. Então, eu acho que você tem que criar prioridades, a gente tem que ver a questão, por exemplo, a questão da defesa civil. O orçamento da defesa civil para 2018 não dá para janeiro e fevereiro. Só que é um orçamento tão importante quanto o da saúde, quanto o da educação, quanto o da segurança pública, porque ninguém deseja, ninguém quer, mas a gente precisa estar, pelo menos, preparado
para, se houver algum desastre natural, alguma condição, e vários aconteceram ao longo dos últimos anos, a gente teve Mariana, a gente teve diversas questões. Então, se o governo não estiver preparado para isso, chegar na hora, ele vai ter que dizer, tomara que não se use, que se pegue esse recurso e se utilize em outra coisa. Mas se não tiver, não tem como a gente fazer essa discussão. Então, esse é o principal objetivo, essa é a minha primeira meta, como relator do orçamento para 2018. O primeiro é aumentar os investimentos na saúde, na educação e na segurança pública. Que eu acho que esses 3 pilares são de suma importância para a sobrevivência do Brasil. Não dá para você tratar de saúde pública deixando de tratar de saneamento, por exemplo. Não dá para você tratar de saúde pública sem falar de educação. Não dá para você discutir se é a educação, é a visão, é a forma que faz com que as pessoas se cuidem e se tratem melhor. Então, e a questão da segurança pública, que é um problema realmente hoje que se transformou num problema nacional. Então, a gente precisa equipar a nossa polícia, a gente precisa aumentar o nosso efetivo. Há uma discussão muito grande, inclusive, sobre essa questão dos concursos públicos, principalmente aqui no estado da Bahia. A gente tem um concurso vigente, tem se pedido que o governador chame novos policiais. A gente entende a dificuldade financeira que o Estado enfrenta, a questão do limite prudencial que ele tem, que se exige, mas precisa que se faça um esforço também voltado para essa área, para que a gente consiga diminuir a criminalidade e, paralelamente, caminhando com a questão da educação, para que essas pessoas, os jovens, os adolescentes, principalmente, que tenham a visão na questão educacional, de ter discernimento que o caminho, aquele caminho da droga, aquele caminho da água, ele acaba levando o crime, porque o cara chega em casa e diz que eu não tenho nada a ver com isso, a segurança, a violência, mas vai lá e compra o seu cigarrinho lá de maconha na mão do traficante. Ele está automaticamente fortalecendo, favorecendo ao crime. Esse mesmo cara que foi lá e chegou para chegar num assalto, num trânsito e matar um cidadão. Então, é uma cadeia que ela está ligada aí, para mim, nessas 3 condições. Então, são 3 pilares que eu não abro mão como relator do orçamento, só se eu for derrotado no plenário, mas é aumentar os investimentos na saúde, na educação e na segurança pública. E procurar ajudar a melhorar a qualidade de vida, a condição. A gente vive aqui, a gente tem um estado, por exemplo, nosso estado, o estado da Bahia, é um estado de dimensões continentais, né? A gente tem o estado, a nossa malha viária, a gente precisa também, a gente tem um problema hídrico muito sério pelo estado da Bahia. A gente vive hoje um momento de dificuldade de chuva, a seca tem assolado os 4 cantos do nosso estado. Então, a gente tem buscado e vamos buscar fazer com que esses projetos e esses processos, a revitalização do Rio São Francisco, então a gente precisa indicar e colocar as prioridades. A gente precisa ouvir as pessoas e é isso que eu tenho feito. Eu tenho chegado na Comissão de Orçamento cedo e só saio depois que eu converso com a última pessoa. Hoje em dia houve um movimento nacional muito grande na questão da assistência social, que uma discussão de que se ia diminuir os investimentos na ciência e tecnologia, na assistência social, e eu tenho dito a todas essas pessoas que me procuram. A gente tem uma dificuldade financeira? Tem uma dificuldade financeira, mas o meu compromisso e o que eu tenho assumido com eles é de nós temos tanto para tratar desse processo. As prioridades quem vão dar são vocês. E a gente sentar, discutir e ver qual é a melhor forma de se gastar o pouco recurso que se tem. Então, isso é otimizar o recurso público. Não é eu simplesmente, porque tenho a caneta de relator do orçamento, decidir como é que se vai gastar o dinheiro da assistência social. Então, eu tenho sentado, tenho conversado com os representantes das associações, de todos os segmentos, sejam de saúde, dos secretários de saúde dos estados, representatividade de todo o Brasil. Tenho conversado com prefeitos, tenho conversado com os governadores também sobre a questão dos problemas e quais são as prioridades dos seus estados para que a gente consiga ter um orçamento enxuto, porém execuível e que dê a devida prioridade aos processos. Deputado, para entender bem, uma das primeiras medidas que o governo de Temer, ao assumir, adotou, foi a aprovação da PEC do teto. Isso. Né? E conversando com os prefeitos, hoje o evento do PP lá foi na UPB, inclusive com o presidente da UPB, Euris Ribeiro, do PSD,
e com governadores, lendo e conversando, se vê que a maior parte dos municípios não terá condição de cumprir com os limites determinados pela PEC do teto. Governo igual e governo federal idem. Como é que se faz a engenharia orçamentária para cumprir com o que a lei determina, a lei aprovada por esse governo? O custeio da saúde aumenta vertiginosamente. Para a educação, idem. Para a segurança, nunca se precisou de tanto investimento. Assistência social, malha viária. Quando você vai para toda a complexidade do orçamento, para tudo que precisa ser dividido do orçamento, como que você consegue controlar isso, sendo que você tem um teto achatado e você não tem um crescimento tão grande da economia para justificar um aumento que é preciso dar? Dá para fazer isso? É possível? Dá. Se você tiver prioridade, dá. A PEC do teto, ela veio num momento importante da economia do Brasil. Ela veio, muita gente inclusive dizia que ela tinha chegado para tirar os investimentos da saúde e da educação. A PEC do teto, primeiro que na questão da saúde e educação, ela não trata de teto, ela trata de piso, de valor mínimo de investimento que precisa ser feito. 15% na saúde e 18% na educação, se não me falha a memória. Nós vamos investir em 2018 mais do que os 15% na saúde e mais do que os 18% na educação. Mas não adianta, Luiz, eu me iludir e aí eu acabar iludindo também ao povo, acabar iludindo a população, aos governadores, aos prefeitos, aos vereadores, aos meus colegas deputados, de dizer que na infraestrutura vai ter dinheiro para resolver o problema da malha viária do Brasil inteiro. Não vai. Não tem dinheiro para isso. Então, é uma questão, a PEC do teto veio, seria muito bom que ela não precisasse existir. E se estivesse tido a responsabilidade necessária nos últimos anos com os gastos do recurso público, não teria necessidade realmente dela existir, porque isso é dever de casa, isso é responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Se você fizer isso na sua casa, você vai se atolar em dívida e vai quebrar. Se você fizer isso na sua empresa, você vai se atolar de dívida e vai quebrar. E era isso que estava acontecendo com os governos. A gente fazia uma projeção, você tinha um orçamento, e depois você chegava e contingenciava 40% desse orçamento. Como é que você ia pagar as contas? Então, a PEC do teto veio justamente para dar um freio de responsabilidade a esse processo. Que bom que a gente vivesse um momento que ela não precisasse existir. Gostaria muito de estar vivendo momentos como o que aconteceram no passado, em 2008, em 2009, como o Brasil, que o Brasil crescia numa proporção. Esse ano nós vamos crescer. Esse ano nós vamos crescer, o Brasil vai crescer. Esse ano, depois, inclusive, de diversos números negativos. Mas a gente vai fechar 2017 com um crescimento. Automaticamente, com esse crescimento, você aumenta o limite da PEC do teto dos gastos públicos. Vai dar para fazer tudo? Não, não vai dar para fazer tudo. Mas vai dar para melhorar, sim, a questão. Aí eu falo, por exemplo, a questão da segurança pública. Segurança pública tem teto. Tem teto, mas ela está dentro do teto de um globo do governo federal como um todo. Como os poderes, o Ministério Público tem teto, os tribunais de conta têm teto, mas a gente pode, nessa divisão do bolo e nesse toma lá da cá de recurso, ampliar um pouco a questão dos investimentos que são feitos na segurança pública, para melhoria dos equipamentos. Eu mesmo, como deputado federal, todos os anos eu coloco emenda minha individual para aqui, para o governo do estado da Bahia, para a Secretaria de Segurança Pública, para comprar viatura. Esse ano vou colocar para melhorar a condição de trabalho dos policiais, para comprar novos materiais de segurança. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir procurar fazendo, e os meus colegas, e a gente tem também feito essa questão, por exemplo, nas nossas emendas de bancada, que é um direito do parlamentar, nós estamos destinando 30 milhões que vão ser repassados ao governo do estado para a construção das policlínicas regionais. É uma contribuição que a bancada federal, os deputados e os senadores estão dando ao governo da Bahia para fazer
essas intervenções que são de suma importância. Então, a questão do teto, ele vem sim para frear, vem para dar uma arrumada nesse desordenamento que acontece, mas não traz prejuízo diretamente, até porque, para mim, o prejuízo muito maior é você chegar lá, prometer, dizer que vai fazer e quando chegar na hora não ter dinheiro. Para mim, esse é o pior dos mundos. Eu acho que, principalmente no momento de dificuldade que a gente tem, de falta de credibilidade, quando a gente dá a palavra, quando a gente assume o compromisso, a gente tem que fazer. Então, é esse lema, é nesse modelo, é nesse entendimento que eu tenho levado a questão da relatoria do orçamento da União para 2018. É construir um orçamento exequível, real, que não crie expectativa além do que vai poder ser feito nas pessoas, mas que sim faça um aumento considerável nos investimentos em saúde, em educação e em segurança pública no Brasil. Vamos sair um pouco de Brasília e vir aqui para a Bahia. O PP hoje realizou um grande ato lá na sede da UPB, um encontro. Isso. É um encontro estadual. Né? Encontro estadual. E o PP hoje vive um momento interessante dentro do governo e que se discute muito a possibilidade de um dos seus representantes saírem, que é o deputado federal Ronaldo Carleto, que pleiteia um lugar na vaga majoritária de 2018, a princípio no mesmo grupo, não sendo possível, flerta com outros grupos. O Ronaldo Carleto tem conversado com vocês sobre isso? Ele deve sair do PP? Olha, Ronaldo é um amigo, um irmão, é uma das pessoas que desde a Assembleia Legislativa fomos deputados estaduais juntos, subimos juntos para Brasília, temos uma relação, uma excelente relação e um excelente diálogo e tenho conversado muito com ele sobre essa questão, sim. É natural na vida pessoal, é natural na política que o sujeito, que o cidadão, ele busque um crescimento, que ele vá tentar um novo caminho e um novo espaço de ampliação do seu leque, da sua atuação na política. E o que o deputado Ronaldo Carleto está pleiteando nesse momento é uma discussão, pelo menos, ou vislumbrar que se haja um espaço e uma vaga para ele na chapa majoritária que está aí em discussão nesse processo. A gente, inclusive, falou isso hoje lá no encontro, que pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que a gente colocou e pela forma, o PP já começa, inclusive, a pensar em pleitear a segunda vaga na chapa majoritária. Porque a gente tem o vice-governador hoje, João Leão, que está lá, é uma parceria que tem dado certo, que tem colhido os frutos, que tem feito essa discussão. Então, o deputado Ronaldo Carleto tem essa pretensão, mas o PP é um partido do diálogo, é um partido que não tem imposição e quem vai decidir, o próprio João Leão, inclusive, já colocou isso, se for o desejo do deputado Ronaldo Carleto, que ele traz para dentro essa discussão do processo, ele traz para dentro do partido essa discussão e vamos escolher. Mas eu não acredito nem na saída do deputado Carleto, nem na saída de nenhum dos deputados estaduais, ao contrário, acho que inclusive a gente pode crescer na próxima janela partidária. A gente tem, inclusive, já o diálogo com alguns deputados de mandato, tem com novos candidatos também, que serão candidatos pela primeira vez em 2018, alguns que já são dos quadros do Partido Progressista, outros que estão querendo vir para o Partido Progressista, justamente por saber que o nosso partido é um partido que dá voz e vez a todo mundo. Todo mundo tem o direito de se expressar, ninguém é retaliado a nenhum tipo de situação ou de falta de comunicação. Cada um fala, age e pensa da forma como quer. Então, eu particularmente não acredito, a não ser que se surgisse a hipótese e o fato realmente de se ter uma vaga em um dos outros partidos da base aliada para o deputado Ronaldo Carleto disputar, eu acho que aí seria, inclusive, de comum acordo com o Partido Progressista, porque eu tenho certeza absoluta que Ronaldo Carleto no Senado Federal, automaticamente a gente fica mais forte, mesmo sem ser diretamente
pelo Partido Progressista, pela relação que a gente tem de amizade, de confiança, de carinho. Então, a gente conversa muito, a gente dialoga, a gente tem uma relação muito bacana, os 4 deputados federais do PP, tanto eu, quanto o Ronaldo, quanto o Roberto Brito, quanto o Mário Negromonte Júnior. A gente discute as nossas questões, os nossos posicionamentos. Em diversos momentos, inclusive, a gente vai junto nos órgãos lá no governo federal, ou até mesmo aqui no estado da Bahia, porque o problema de um acaba passando a ser o problema do outro, e a gente vai quando a gente vai junto, a gente demonstra unidade e principalmente força. Então, a única possibilidade que há de se uma saída ou que se der é que se realmente se aconteça e que se viabilize uma vaga que não seja no PP e que ele seja um nome escolhido, um nome de consenso dentro desse processo. Se não for por isso, a gente vai continuar brigando pelas 2 vagas aí para a gente também, quem sabe, contemplar o nosso deputado Ronaldo Carleto no Senado, a gente ter o PP na vice e o PP em uma das 2 vagas do Senado. Por que não? O senhor falou de que é possível que não haja nenhuma baixa no partido, né? Mas quem está demonstrando aí que quer sair do partido é o deputado estadual Robinho. Inclusive, ele fez uma declaração de que o PP está para a governabilidade, mas o governo não pensa dessa forma em relação ao PP. Está tudo bem com o Rui Costa? Não, tá. O Robinho é um grande companheiro ligado ao deputado Ronaldo Carleto e faz algumas críticas pontuais que, inclusive, são feitas por mim também. Sim. São feitas por mim também. Eu não escondo que, em diversos momentos, realmente eu concordo com o deputado Robinho. O PP é muito melhor para o governo do que o governo, muitas vezes, é para o próprio PP. Isso é uma queixa, é uma crítica que eu tenho feito e tenho cobrado. Já melhorou muito. Já melhorou muito. A gente, no começo, tinha uma dificuldade de diálogo, mas aí o próprio governador, e não é uma queixa só do PP, isso é uma queixa da base aliada como um todo, na dificuldade. Acho que o governador perdeu o time da montagem e da estruturação da questão das relações institucionais. Eu até costumo dizer que tem problema lá em Brasília e problema aqui também, apesar de serem 2 grandes figuras, tanto o ministro Embaçaí quanto o secretário Josias Gomes. Todos dois são nossos colegas deputados federais, mas o governador tomou para si essa responsabilidade. Tomou para si esse diálogo, a volta do ex-governador Jacques Wagner também para os quadros do governo do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez também com que se criasse uma barreira, com que se aumentasse, que se ampliasse o diálogo e a representatividade. Isso fez com que a relação melhorasse, não só do PP, como de todos os partidos da base aliada nessa questão dessa discussão. Mas eu faço coro a esse tipo de crítica, por exemplo, do deputado Robinho. Eu acho que o PP é melhor para o governo do que o governo, muitas vezes, no tratamento com os nossos aliados, com os nossos prefeitos, com os pleitos que são feitos. Porque muita gente, eu acho engraçado, que muitas vezes chega e critica e diz: o deputado foi lá no Palácio do Planalto pedir isso, pedir aquilo ou pedir aquilo outro, como se o cara estivesse indo lá pedir para ele. Toda vez que a gente vai numa Secretaria de Estado, toda vez que a gente vai no Ministério ou a gente vai em qualquer lugar, a gente vai pedir obra que vira benefício para a população. A gente vai pedir dinheiro para a saúde, para melhorar o atendimento da saúde em determinado município. A gente vai pedir uma obra, um sistema de abastecimento de água que vai matar a sede de quem está morrendo de sede. Então, são esses caminhos e é nesse tipo. E outra coisa, quando você tem o seu pleito atendido, ou mesmo até quando você não tem o seu pleito atendido, mas que você não tem uma desculpa, ou que você não é empurrado pela barriga, ou que há certo tipo de desdém no pleito, o deputado sabe a forma. Se eu não tenho um pleito atendido no governo federal, eu vou procurar aqui no governo do Estado. Se eu não tenho no governo do Estado, e essa obra é importante, eu coloco através da minha emenda parlamentar. Então, é assim que esse processo é feito. E ninguém pede, o deputado tem 14 milhões de emenda por ano. É 14 milhões de reais para levar obra e melhoria de qualidade de vida para o nosso povo e para os 4 cantos do nosso estado, do estado da Bahia. Eu disse até e discuti isso essa semana com um prefeito que esteve lá em Brasília, que o deputado, suas emendas, queria ver se você me dava uma ajuda. Eu digo: meu amigo, eu já divido as minhas emendas. Quando você divide 14 milhões por 55 municípios, como eu sou votado, sobra muito pouco para cada um. Então, não é um recurso que você tem. Eu tenho que fazer jus e fazer valer o voto que eu tive, até porque nós temos um vestibular de 4 em 4 anos, né? Nós temos
um vestibular, nós temos uma eleição de 4 em 4 anos, que aí sim vai ficar quem é bom e vai sair quem não tem condição. Então, é nesse intuito, é nesse pensamento, é nessa toada, nessa caminhada que eu faço desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Ok. Ok, acho que a gente vai para o encerramento, né? Queria agradecer mais uma vez a você que nos ouve, ao deputado Cacá Leão, que tem as suas tarefas diárias, que logo deve pegar o avião para ir a Brasília. Amanhã. Eu vou voltar para o escritório para atender o pessoal que está aí do interior, que está lá, que foi para lá depois me esperando, para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente falar sobre as nossas ações nos 4 cantos do estado da Bahia. Eu acho engraçado, Juliana e Luiz, e aproveitar aqui a grande audiência que o Bocão News tem na internet, tanto no site quanto no Facebook, que muita gente chega e diz que o deputado não trabalha, o deputado trabalha de terça a quinta-feira. A gente trabalha de domingo a domingo, porque quando você não está em Brasília, você está aqui no escritório atendendo. E o final de semana é na estrada, é visitando os municípios, fazendo, inaugurar obra, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, na próxima semana mesmo vai ter uma inauguração de uma obra, de uma emenda minha em Santa Maria da Vitória, no dia 28. E eu não vou poder ir, isso está me matando, porque eu não vou poder estar presente, porque eu tenho um prazo no dia 3 de novembro, que é o prazo da entrega do meu relatório setorial. Então, nesse próximo final de semana, eu vou ter que ficar fazendo, concluindo, repassando, e a gente ainda estou com a dificuldade de números para fechar alguns números para entregar o meu relatório preliminar. Então, o prefeito disse, eu não posso virar o mês sem inaugurar. Eu digo, então inaugure, não tem jeito. Então, a nossa vida é assim. Agora, a gente vai buscando agradar a todo mundo, dizer que todo mundo vai ficar feliz e satisfeito com toda e qualquer posição que a gente toma, não vai e não vai nunca. Quem quis agradar a todos, geralmente nunca foi muito longe. A gente precisa pontuar realmente, pensar. Nós somos lá 513 deputados federais, 39 aqui no estado da Bahia, que representam a sociedade como um todo. Então, a gente tem que buscar fazer e defender todos e diversos e qualquer pensamento. Se eu fosse, toda vez que eu fosse dar um voto lá em Brasília e votasse no que é melhor para mim e pensar única e exclusivamente em mim, com certeza o Brasil iria pagar um preço que não é barato sobre isso. Então a gente precisa ter responsabilidade, serenidade, principalmente num momento desse de dificuldade como a gente está vivendo. Ok, deputado, tem umas cobranças aqui, mas depois o senhor e a assessoria vai responder aos vou internautas, responder de um por um, com certeza, de todos. Obrigada pela sua participação, viu? Boa sorte lá em Brasília. Eu é que agradeço o espaço de vocês, eu queria agradecer o carinho, parabenizar a você, Luiz, como editor-chefe, a todos os jornalistas do Bocão News, a Cíntia, a Zé Eduardo, a Guto, que transformaram o Bocão News não vou dizer que no maior, para não causar ciúme nos outros, mas num dos maiores portais de notícia, de entretenimento que se tem hoje no estado da Bahia e fonte de informação, e vocês têm uma qualidade muito grande, que todas as vezes vocês checam, vocês ligam, vocês conversam e vocês dão a oportunidade, muitas vezes até, se a notícia não é boa, de você dar a quem está sendo citado ou quem está sendo falado, de se poder e de poder dar a sua versão dos fatos e a sua versão da história. Então, parabéns para vocês, parabéns pelo programa, pela condução, Juliana, e tenho certeza, quero voltar aqui daqui a pouco, quem sabe no ano que vem, assim que a gente acabe a questão, que a gente tiver o orçamento aprovado, a gente volta aqui para prestar conta de tudo que eu disse aqui e que tenho certeza que as pessoas podem me cobrar quando me encontrarem. Ótimo. Muito obrigado, até a próxima.